Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e esta é a série Ilustrando Biblicamente. Hoje vamos falar sobre a visão do carneiro e do bode. No terceiro ano do rei Belsazar, Daniel teve outra visão, na qual ele viu dois animais. O primeiro animal era como um carneiro com dois chifres, e o segundo animal como um bode com um grande chifre. A pergunta que eu quero fazer é: qual a interpretação deste sonho? E o que Deus queria revelar através destes dois animais e do seu chifre? Esta visão se deu no terceiro ano do rei Belsazar, depois da morte de Nabucodonosor, no final do Império Babilônico, pouco antes de serem conquistados pelos Medo-Persas. E é justamente no final do Império Babilônico que Daniel tem esta visão dos dois animais. A visão do carneiro e do bode está alinhada com a visão dos quatro animais e o sonho da estátua de Nabucodonosor. Embora o Império Babilônico estivesse chegando ao final, esta visão vem para ampliar a revelação dos próximos dois reinos. Nesta visão, Daniel viu um carneiro com dois chifres compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Segundo a interpretação dada pelo anjo Gabriel para Daniel, encontrada no capítulo 8, versículo 20, os dois chifres do carneiro representam os medos e os persas. E o fato do segundo chifre ter crescido mais que o primeiro revela que os persas se tornaram um reino maior que os medos. Isto também fora revelado na figura do urso, que se levanta sobre um dos seus lados mais do que o outro, e nos dois braços da estátua do sonho de Nabucodonosor. Na visão, o carneiro avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe, e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e foi ficando cada vez maior. E estas três direções estão alinhadas com as três costelas na boca do urso, conforme já vimos. Na visão, Daniel viu um bode com um grande chifre, que se levantou contra o carneiro e quebrou seus dois chifres. Segundo a interpretação dada pelo anjo Gabriel para Daniel, no versículo 21, o bode representa o império da Grécia e o chifre era o rei Alexandre o Grande. Este se levantou contra o império Medo-Persa e o subjugou, ou seja, quebrou os dois chifres. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força e do seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram quatro chifres enormes, na direção dos quatro ventos da terra. Já os quatro chifres apontam para os quatro generais de Alexandre o Grande. São eles Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Estes assumem o território de suas conquistas após a sua morte. E de um dos quatro chifres saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oeste e para a terra formosa. Alguns intérpretes acreditam que o chifre pequeno se refere a Antíoco Epifânio, que procede do Império Seleucida, pois
em meados de 168 a 165 a.C., este fez cessar o sacrifício e profanou o templo, sacrificando um porco e oferecendo sacrifícios a Zeus. Templo este que posteriormente foi purificado por Judas Macabeu. Outros intérpretes acreditam que Antíoco Epifânio era apenas uma sombra a realidade aponta para o surgimento do personagem conhecido como o Anticristo. E, portanto, este chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno que aparece em Daniel 7, que surgirá no período dos 10 chifres, ou 10 reis, que receberão poder para reinar juntamente com a besta, ou seja, o Anticristo. Segundo o anjo Gabriel, esta visão se refere ao tempo da ira, ou ao tempo do fim. E estas duas expressões referem-se ao tempo da vinda de Jesus. Quanto ao chifre pequeno, declara o anjo a Daniel: quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disto, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Nesta altura das profecias, Daniel vê 2 anjos conversando, e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? E até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? E até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? E o outro anjo respondeu: isto tudo levará 2300 tardes e manhã. Então o santuário será reconsagrado. Talvez uma das partes mais difíceis desta profecia é justamente definir a que período de tempo se refere estas 2300 tardes e manhãs. Existem várias interpretações, porém, eu vou abordar apenas 3, as mais conhecidas. A visão mais conhecida é uma visão historicista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que acreditava que as 2300 tardes e manhãs referia-se a um período de 2300 anos. Estes tiveram início com o decreto para a reconstrução da cidade e do templo em 457 a.C. e se concluiriam em 22 de outubro de 1844, com a volta de Jesus. Como isto não aconteceu, esta data ficou conhecida como o Dia da Grande Decepção. A partir de então, estes fizeram uma releitura da profecia de Daniel 8, das 2300 tardes e manhãs, e entenderam que esta data se referia à entrada de Jesus no santuário celestial.
Uma segunda visão, de cunho preterista, acredita que as 2.300 tardes e manhãs referem-se a 2.300 sacrifícios. E já que eram realizados 2 sacrifícios diariamente, um de manhã e o outro à tarde, os 2.300 sacrifícios tratam de um período de 1.150 dias, que tiveram o seu cumprimento a partir do dia em que Antíoco Epifânio profanou o templo, fazendo cessar o sacrifício diário, até o dia em que o templo foi reconsagrado. E uma terceira interpretação, agora de cunho futurista, também acredita que as 2.300 tardes e manhãs referem-se a 2.300 sacrifícios. E já que eram realizados 2 sacrifícios diariamente, um de manhã e o outro à tarde, os 2.300 sacrifícios tratam de um período também de 1.150 dias. E estes 1.150 dias estão ligados à última semana de Daniel, ao período da grande tribulação. E estes 1.150 dias se encaixam dentro dos últimos 3 anos e meio, ou 1.260 dias. Período este em que o chifre pequeno, uma figura do anticristo, irá fazer cessar o sacrifício contínuo, lançará a verdade por terra e pisará aos santos. Mas eu gostaria de saber qual o seu entendimento sobre as 2.300 tardes e manhãs. Compartilhe a sua opinião nos comentários. Voltando à profecia de Daniel 8, podemos concluir que a visão do bode está alinhada com a visão dos 4 animais e o sonho da estátua de Nabucodonosor. O bode representa o Império Grego e o seu grande chifre apontava para Alexandre o Grande, também conhecido como Alexandre o Bode. Os 4 chifres apontam para a divisão do império após a morte de Alexandre o Grande entre seus 4 generais. Os 4 chifres também estão alinhados com o leopardo, com 4 asas de ave e 4 cabeças, e com o ventre e o quadril de bronze da estátua do sonho de Nabucodonosor. Já o chifre pequeno, que parece, no contexto histórico, antes mesmo da ascensão do Império Romano, parece ser uma sombra cujo a realidade aponta para o surgimento do Anticristo. E, portanto, este chifre pequeno é o mesmo chifre pequeno que aparece em Daniel 7, que surgirá no período dos 10 chifres, os 10 dedos ou 10 reis, que aparecerão e receberão poder para reinar juntamente com a besta ou seja, o anticristo. Neste tempo, o chifre pequeno se levantará contra o príncipe dos príncipes, porém ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Este foi um breve resumo da visão do carneiro e do bode, registrado em Daniel 8. Esta visão é uma ampliação que traz acréscimos à revelação encontrada em Daniel 7, onde encontramos uma linha do tempo que resume a história da humanidade até o tempo do fim. Vou deixar no card uma pergunta para vocês responderem. No seu entendimento, a visão do chifre pequeno de Daniel 8 cumpriu-se plenamente em Antíoco Epifânio
ou vai se cumprir plenamente com o surgimento do anticristo no tempo do fim, o qual Jesus matará com o sopro da sua boca por ocasião da sua vinda. Se você gostou deste vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like e os seus comentários. E não esqueça de compartilhar com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.